Nesta webinar de hoje vamos falar de segurança dos cuidados de saúde, uma temática importante para o paciente e para a pessoa que cuida, um tema ainda mais crucial no contexto atual. Quero por isso felicitar mais uma vez os dinamizadores desta webinar. E quero agradecer também a cada um de vós. Obrigada pela vossa dedicação, empenho e espírito de missão. Como sabem, a Organização Mundial de Saúde declarou 2020 como o Ano Internacional do Enfermeiro. Este é o ano da afirmação da enfermagem. Nunca pensamos que ficaria marcado por uma pandemia, mas esta realidade demonstra mais uma vez o papel essencial que os enfermeiros desempenham no Sistema Nacional de Saúde. São eles que estão na linha da frente deste combate, fazendo lembrar o que aconteceu há 200 anos, quando a dedicação de Florence Nightingale aos soldados britânicos na Guerra da Crimeia lhe valeu a alcunha da Dama da Lamparina. São os enfermeiros que estão, agora mais do que nunca, dia e noite ao lado dos pacientes. E com o distanciamento físico das famílias, são eles a única ligação entre os que estão internados e os que estão em casa. Por isso o nosso lema, ninguém está sozinho, faz ainda mais sentido. Neste ano tão importante para todos, e em particular para a enfermagem, precisamos convergir esforços para dar mais impulso à voz dos enfermeiros. E a noite de hoje é prova disso. Gostaria de frisar só em relação ao tema que a dotação adequada de enfermeiros, o nível de qualificação e o perfil de competência dos mesmos são aspectos fundamentais para atingir índices de segurança e de qualidade dos cuidados de saúde para a população e para as próprias organizações, devendo para isso serem utilizadas metodologias e critérios que permitam uma adequação dos recursos humanos às reais necessidades de cuidados da população. Por este motivo, o cálculo da dotação de enfermeiros não pode limitar-se ao critério do número de horas de cuidados por doente e por dia ou a tempos médios utilizados em determinados procedimentos, sendo internacionalmente consensual que a definição de um rácio apropriado deve considerar também aspectos como as competências profissionais, a arquitetura da instituição, a desconcentração de serviços, a formação e a investigação a realizar nos contextos. Para terminar, dizer-vos só que estaremos sempre ao lado dos enfermeiros para todos juntos garantirmos mais qualidade e mais segurança nos cuidados. Esperem da Ordem dos Enfermeiros aquilo que estão habituados a exigir a cada um de vós: responsabilidade e sentido de missão. Contem sempre connosco. Muito obrigado. Todos nós sabemos que nas últimas décadas a prática da enfermagem no contexto das instituições de saúde, em particular a saúde ocupacional, desenvolve-se exigindo nos nossos dias um elevado nível de conhecimentos, com a finalidade de assegurar a promoção, a proteção, a prevenção, à exposição de riscos, contribuindo, de facto, para o bem-estar dos profissionais. Ora, reconhecemos hoje, e toda a gente reconhece, que a enfermagem de trabalho contribui significativamente, e contribui, obviamente, para a obtenção de ganhos em saúde, nomeadamente na gestão de risco profissional, na taxa de acidentes de trabalho, na taxa de doenças profissionais, constituindo-se como uma importante valorização profissional do enfermeiro. Relembro a todos, aqueles que nos estão a ouvir neste momento, que em 2018 a Ordem dos Enfermeiros publicou o Regulamento 372 de 2018, 15 de julho, em que visa definir o perfil e os termos de certificação de competência acrescida, diferenciada em enfermagem do trabalho no âmbito do exercício de enfermagem, dando de facto de relevância a esta área de exercício profissional do enfermeiro. Para nos falar em enfermagem no trabalho, convido então o Sr. Enfermeiro Vítor Brasileiro, que é presidente, que é enfermeiro gestor do Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar Universidade do Porto, EPE, é também presidente da Associação Nacional dos Enfermeiros de Trabalho, é enfermeiro especialista em enfermagem comunitária com opção saúde no trabalho, faz parte da Comissão de Peritos em Enfermagem do Trabalho da Ordem dos Enfermeiros da Secção Regional do Norte, e é ainda coordenador da pós-graduação em enfermagem do trabalho.
a quem eu passo a palavra de imediato para que possa, portanto, explanar as suas ideias acerca desta mesma temática. Obrigado. Ora, boa noite, muito obrigado, engenheiro Francisco. Começo, é lógico, por agradecer à Ordem dos Enfermeiros, à Secção Regional do Sul, na pessoa do engenheiro Francisco Vasco, que me fez diretamente o convite. É lógico que é um gosto e é uma honra participar neste evento. No fundo, com isso, agradecer a todos os presentes e uma palavra especial ao enfermeiro Sérgio Branco e, naturalmente, ao enfermeiro Luís Barreira, a quem muito a enfermagem de trabalho tem que agradecer nos últimos anos. Relativamente à minha apresentação, eu irei explanar de uma forma mais genérica, depois indo a um pormenor um pouco mais específico à enfermagem de trabalho. Achei pertinente fazer aqui uma abordagem mais genérica e depois indo para, no fundo, um aspecto mais específico da enfermagem de trabalho, sempre naquela perspectiva de que, bem, só um bocadinho, que eu tenho que compartilhar a tela, de um aspecto mais específico da intervenção do enfermeiro de trabalho. É lógico que eu queria a apresentação. Eu penso que já estão a ver a apresentação. Sim, sim. Pronto. Naturalmente, aqui reforçar a intervenção da associação, não é o papel principal que eu pretendo, mas é sempre bom percebermos que existe uma associação representativa da área, que acho que é, no fundo, sempre justificativo para a intervenção cada vez de maior qualidade de todos os enfermeiros, e neste caso, em concreto, dos enfermeiros de trabalho. Claro que esta temática que se falava da saúde e focou-se um bocadinho mais na questão da segurança do doente, eu costumo dizer que são duas faces da mesma moeda. Faz-me alguma confusão quando se fala em segurança do doente, não é esquecer, mas não realçar este aspecto que não há segurança do doente se não houver segurança e saúde dos profissionais de saúde, não é? Porque não se consegue atingir este objetivo da segurança do doente sem, ou para atingir a segurança do doente não se pode prejudicar, como é lógico, a saúde e a segurança dos profissionais que prestam estes cuidados. Claro que isto é algo que envolve várias áreas, tem a ver com a gestão empresarial, tem a ver com a gestão de risco, que já foi aqui abordado várias vezes hoje, naturalmente tem a ver com a saúde e segurança no trabalho, tem a ver com, e a temática que nos traz hoje cá e é a nossa razão da nossa existência, no fundo, os cuidados que nós prestamos ao utente, neste caso estaremos a focalizar muito mais no aspecto do doente, mas claro que nós não podemos pôr em causa esta frase que aqui está, esta pergunta, se ganhar ou perder a vida a trabalhar. Não é? Isto nunca pode estar em causa e que às vezes há muita gente que pode se esquecer, porque no fundo não podemos pôr isto como quase uma premissa, mas poderá, e acontece infelizmente, muitas destas situações. Claro que é aqui que entra o enfermeiro de trabalho, no fundo no seu papel específico, no autónomo, e qualificado, no fundo, que é isso que vamos tentar transmitir também numa fase mais inicial da minha apresentação, que neste momento, ser enfermeiro de trabalho implica, o enfermeiro Francisco já falou aqui no regulamento, mas já, e calhar será de bom tom, eu realçar aqui alguns aspectos da realidade atual do que é isto de ser enfermeiro de trabalho. Claro que já existem modelos que reforçam este aspecto da dualidade e de que quando estamos a falar de segurança do paciente, estaremos sempre a falar também da segurança do prestador, não podemos assegurar uma coisa sem a outra. Claro que isto vai ser muito reforçado nos dois aspectos, e a enfermeira Susana já realçou também a questão da acreditação, nomeadamente a nível hospitalar, esta área da gestão de risco e, por sua vez, também a gestão de risco mais na perspectiva da CHKPS, Serviço de Saúde no Trabalho, e dos trabalhadores, mais na perspectiva da Joint Commission, mas foi a partir dos processos de acreditação e de certificação que se falou cada vez mais dos serviços de saúde ocupacional e, nomeadamente a nível hospitalar. Terei que realçar que muitas instituições hospitalares só começaram a pensar e a preocupar-se com esta área da saúde ocupacional por quase obrigação da acreditação, que era uma norma bastante importante. E eu participei, tentei colaborar em algumas instituições, porque ficaram assustados quando viram esta norma
nomeadamente quem era pouquinho que se fala da norma 9 da gestão de risco, muitas instituições ficaram um pouco atónicas como é que poderiam ir cumprir aquela acreditação, nomeadamente nesta área da gestão de risco e da saúde ocupacional. O Fernando já falou um bocadinho sobre isto. Eu aqui só queria reforçar que existem já quadros enquadradores, quadros estratégicos, já não há documentação que não nos ajude a ir neste sentido de garantia da saúde e segurança no trabalho, em que realmente existe neste momento na DGS um Programa Nacional de Saúde Ocupacional, de 13 e 17 de agosto fez a extensão até o ano 2020, em que é realçado um conjunto de objetivos, e nomeadamente esta questão também dos enfermeiros de trabalho, e no fundo em 2014 saiu uma orientação da DGS que acabou por fazer aqui algum reconhecimento naquela altura da intervenção e do registro e da visibilidade dos enfermeiros de trabalho. Claro que aqui não vou perder muito com isto, mas é um pouco, já foi falado dos meus colegas anteriores, temos que ter e temos esta percepção de nos preocuparmos só com o que é visível, não é? E o Fernando abordou um bocadinho já alguns aspectos, temos que nos preocupar com aspectos que são invisíveis, são algo que no fundo não são palpáveis, não são no fundo mais evidentes, mas que nós no contexto da saúde ocupacional teremos que no fundo nos preocupar cada vez mais com estes aspectos que estão mencionados no aspecto não visível. Porque isto, no fundo, esta relação de trabalho-saúde, e eu gosto mais de falar desta relação de trabalho-saúde provavelmente doença, mas claro que ela existe, não é? E existe aqui muitas variáveis que têm muita influência na prestação e na saúde e segurança dos profissionais, não é? Irei reforçar alguns aspectos, meus colegas já falaram de alguns, mas é lógico que isto não é muito complexo e é muito difícil de implementar. Claro que, quando estamos aqui a falar na gestão desta área da saúde e segurança no trabalho, e é uma preocupação dos profissionais de saúde ocupacional e concomitantemente pelos enfermeiros de trabalho, termos noção da realidade, no fundo, uma realidade mais global e não só da nossa instituição. É lógico que nós temos esta noção de que esta área é mais, e isto a nível da União Europeia já está relevado, que é o cumprimento das obrigações legais, como é lógico. É lógico que depois haverá aspectos, e quando funciona bem esta questão da participação dos trabalhadores, é logo também o pedido dos trabalhadores e dos seus representantes, um aspecto a relevar nesta questão da segurança e saúde do trabalho. E depois também, e a questão da acreditação tem um bocadinho a ver com isso, é a imagem e a questão da reputação posterior da organização em que a pessoa está a trabalhar. Aqui eu vou só, como digo, estou numa fase de geral e para afunilar para a enfermagem de trabalho, mas é para termos uma noção, e eu trago aqui alguns aspectos, sendo eu da área hospitalar, tendo uma noção global, mas iremos concentrar um bocadinho mais na área global, da área hospitalar, peço desculpa, e aqui percebermos que há um documento da Autoridade das Condições de Trabalho, que é o mais atual e não existe de 2019, em que, no fundo, eles, através do relatório único, registram as atividades dos serviços ocupacional e das instituições em que eles pertencem. Vemos que há aqui já uma preocupação por vários programas de prevenção, nomeadamente de riscos profissionais, promoção de saúde, de vigilância de saúde e de auditoria. Aqui temos uma visão global. A área onde nós estamos, na área hospitalar, é atividades da saúde humana e apoio social. Claro que isto depois tinha que ser desagregado, porque aqui não tem só a área hospitalar, tem muito mais, e até a parte social. Mas para verem que existe um conjunto de programas de prevenção que nós nos temos de nos preocupar, quem trabalha na área da saúde ocupacional. E aqui uma coisa que nos preocupa, e são dados oficiais, como veem, ainda existem muitas organizações na área da saúde, e é o que está relevado, que não têm ainda serviços devidamente organizados da área da saúde e segurança no trabalho ou de saúde ocupacional. Não é? Ainda existe um conjunto, alguns milhares como aí estão, diferenciados de organizações que não têm os serviços devidamente organizados. E depois percebemos que também é outro dos problemas, e que muitas pessoas vão ver uma grande diferença de atuação dos serviços ocupacional. Basta serem serviços internos ou serviços externos, e como veem por este quadro, a grande maioria, mesmo na área da saúde, atenção,
os serviços externos é o que prevalece, quase, não é 100%, mas de 13.000, 12.000 são na área externa. Na segurança praticamente também é a mesma, será um bocadinho menor, mas é uma atuação dos serviços de saúde ocupacional e dos enfermeiros de trabalho totalmente diferente, sendo na modalidade deste serviço interno ou externo. E depois, também aqui para percebermos onde é que nós estamos inseridos, quando estamos a trabalhar na área do Ministério da Saúde, este que é o último relatório que eu conheço, o relatório social, é pertinente percebermos que o Ministério da Saúde, lá está, é o segundo maior empregador da administração pública, o número de trabalhadores que aqui temos e a sua distribuição, e há aqui um aspecto do número de enfermeiros, e aqui tentando afunilar para a questão dos enfermeiros, 33% são trabalhadores da área da enfermagem. E aqui na saúde ocupacional teremos que ter esta preocupação até do género, não é? Temos 76% de pessoas do género feminino, não é? E há bocado penso que foi o enfermeiro Francisco que levantou, e que é uma das minhas preocupações atuais, uma linha de investigação, que é a questão da média das idades, não é? E está aqui a média de idades dentro do Ministério da Saúde entre os 41 e os 50 anos, não é? Quer dizer que preocupa-me a qualidade de vida e a qualidade da saúde dos profissionais quando chegam a esta idade dos 50 e 60, não é? Que tipo de qualidade de vida, de bem-estar é que eles têm, e como vem aqui a média de idade começa a avançar perigosamente. A questão do absentismo também é algo que nos deve preocupar e que nos preocupa, nomeadamente no serviço ocupacional, o tipo de absentismo também, e como é que ele, no fundo, está refletido. Há aqui um dado interessante que até tem a ver, eu mostro já a seguir, mas para já verem que os acidentes de trabalho têm um pouco a ver connosco e de outros profissionais, têm um impacto, porque às vezes há essa percepção que poderá ter mais, mas com estes dados oficiais só tem um impacto de 4,3%. Não é? A proteção da parentalidade, 31%, um terço do absentismo tem a ver com um direito de todos nós, e a doença, claro que quase 50%. Não é? Mas para perceberem que o impacto, apesar de tudo, dos dados oficiais, dos acidentes em serviço e da profissional, acaba por ser bastante reduzido. Aqui um aspecto também que nos deve preocupar a nós, enfermeiros de trabalho, é se a ausência, porque é que a ausência é diferente dos profissionais de saúde, não é? Que isto leva-nos a pensar nas pessoas não como profissionais de saúde, mas como seres humanos, que era um aspecto que o Fernando falava. Porque é que os assistentes operacionais faltam mais por doença em relação aos enfermeiros, por exemplo, e são menos. Porque aqui a proteção da parentalidade acaba por ser muito pouco usufruída pelos assistentes operacionais. Não é? Isso, eu fiz um estudo, por exemplo, no nosso hospital, no centro hospitalar, e em que 60% num ano, 60% do absentismo mais de 10 dias era pelos assistentes operacionais. Porquê? São mais doentes? Temos que perceber, nós, para a saúde operacional ser eficaz, para a atuação do enfermeiro de trabalho ser eficaz, nós temos que conhecer esta realidade. Estes dados nacionais ajudam-nos a percebermos também, comparar às nossas instituições, se estamos no bom caminho, se não estamos, se estamos coerentes com a realidade, mas nós, saúde ocupacional, temos que perceber um pouco disto que é que estamos aqui a falar, nomeadamente que o absentismo acaba por ser indiretamente um dado que deve ser preocupado com a nossa realidade. Quem quiser saber a nível dos assistentes de trabalho, este documento também tem aqui, e pronto, vale que vale, ao longo destes últimos anos, a taxa o absentismo por assistente de trabalho tem vindo a diminuir. Não é muito exuberante, claro que nós temos que perceber que é muito difícil algum tipo de acidentes de trabalho serem reduzidos. O Fernando há bocado abordou a questão até das lesões musculoesqueléticas, da utilização dos equipamentos. Claro que isso depois leva-nos a outra discussão, porque é que as pessoas não utilizam, e isso tem a ver com vários variedíssimos aspectos. Aqui é uma realidade. Penso que a saúde ocupacional tem, com certeza, alguma importância nesta possível redução. Valerá por 1% é muito pouco. Claro que temos aqui alguma dificuldade. Aqui não tem dados de enfermeiros, mas de trabalho, mas para verem que a nível nacional, e vemos pela área da medicina do trabalho, dos médicos,
a nível nacional, com o número de médicos de trabalho que existem. Neste momento, existiriam 32, por haver mais um ou outro agora em 2019, mas é muito pouco para um universo nacional, não é? Haverá muito mais enfermeiros de trabalho, mas para verem que também os serviços devidamente organizados, que estão um trabalho de equipa, acabam por estar com bastantes lacunas, vendo este valor que aqui está. Aqui os raços também são importantes. Eu apelo à leitura deste documento para quem não conhece. Claro que os raços são importantes para vermos uma questão do fator humano, que há bocado o Fernando falava, é a questão das dotações também, não é? No fundo, percebermos se o número de médicos, e aqui fui no fundo realçar o aspecto do meu setor hospitalar, e estão lá todas as instituições, estes raços acabam por também interferir, nomeadamente até como o Fernando falava, a questão dos fatores humanos. Não é? É lógico que se os raços não estiverem salvaguardados, nem as dotações, acaba por haver aqui algumas lacunas na atuação, por mais boa vontade que o enfermeiro de saúde ocupacional, do Serviço de Saúde Ocupacional e o próprio Serviço de Saúde Ocupacional queira, há aqui alguns fatores externos à nossa vontade que, no fundo, dificultam a atuação do Serviço de Saúde Ocupacional. Aqui, em relação à organização do Serviço de Saúde Ocupacional, relembrar a maior parte dos colegas poderão não dominar e não dominam esta realidade. Como vos digo, estou só aqui a contextualizar, no fundo, a ação do Serviço Ocupacional. Existe já em 2014 uma norma, uma orientação da DGS relativamente à organização dos serviços. A questão em relação ao enfermeiro de trabalho, eu tenho 30 anos de exercício nesta área e começo às vezes a ter alguma dificuldade, e esta pergunta já me percorre há muitos anos, porque se existe ou se não existe, porque realmente que competências, e nos últimos anos melhorou esse aspecto, mas tenho alguma dificuldade no reconhecimento até social e interpares da intervenção, da existência e até que competências, e eu penso que, calhar, muitos colegas põem em causa quais são as competências do enfermeiro do trabalho. E, no fundo, aqui o que acabo por dizer é que a que queremos é que Portugal precisa, no fundo, temos de um momento por todos percebermos se são necessários os meios de trabalho ou não. Se são, então, calhar, teremos que apostar mais neles, na área da gestão, na área da intervenção, na área da formação, e estamos a apostar, e vou já relembrar alguns slides, mas aqui é importante realçar, e aqui só para melhorar a literacia de alguns colegas desta área, a atividade do enfermeiro de trabalho é dirigida à gestão da saúde do trabalhador, certo? Em que, no fundo, ele levanta a questão mais num aspecto de salutogénese, em que o paradigma é mais na promoção da promoção e proteção da saúde e bem-estar no local de trabalho. No fundo, o que nós queremos é pessoas saudáveis a trabalhar em ambientes de trabalho saudáveis e seguros. Há um momento, e quem tem que agradecer à Ordem em 2014, quando fez esta revisão deste documento, quem quiser consultá-lo na Ordem no site da Associação, em que faz aqui a abordagem do que deve ser a enfermagem de trabalho numa perspectiva até internacional. Claro que aqui não poderia deixar de relembrar alguns colegas que existe já o regime jurídico da nossa área em que fala da necessidade do enfermeiro. É lógico que ainda não é o que nós gostaríamos, já estou na expectativa que haverá aqui uma portaria que poderá melhorar a intervenção e a qualidade da intervenção. Relembrar também aos colegas que, mesmo na revisão da carreira de enfermagem, está assumido como a área do exercício profissional, mas está realçado a enfermagem do trabalho. E aí, penso que o enfermeiro Francisco, realmente, e aquele agradecimento há bocado ao enfermeiro Luís Barreira, foi do seu empenho e da sua dedicação, nomeadamente para que este regulamento fosse no fundo, uma realidade, e assim é. Desde 2018 existe este regulamento das competências acrescidas diferenciada e a enfermagem de trabalho, em que, no fundo, ele diz que aplica-se a todos os enfermeiros e em todos os contextos, não é só ao público, mas privado e social, e em que, no fundo, assume estes aspectos em que é determinante para assegurar, no fundo, ver a pessoa no seu global, no seu contexto, e claro que numa
num papel de gestão de cuidados, participação na investigação integrada na equipa de saúde. Claro que aqui é lógico que temos que batalhar muito para a obtenção de ganhos de saúde deste tipo de população. Aqui, os conceitos aqui estão, são estes conceitos que nós nos temos que rever, do enfermeiro de trabalho que está no regulamento e também o que é enfermagem de trabalho, não é mais do que isto mesmo, lá está, promover ambientes de trabalho saudáveis e seguros, tendo em conta as características individuais do posto de trabalho e ambiente sociolaboral. Este aspecto das características individuais é muito importante, e é isto que dá a especificidade, dá o cunho mais específico ao enfermeiro de trabalho, nós temos que analisar aquela pessoa com as suas características individuais naquele posto de trabalho. Não são todos iguais, não reagem todos de forma igual, não é? Naquele contexto de trabalho. Quer dizer que nós temos que conhecer a pessoa como pessoa, não conhecê-lo só como trabalhador. Temos que englobá-lo como pessoa, com todas as suas fragilidades, com todas as suas características, com todo o seu ambiente social e familiar, e isso faz todo sentido que os enfermeiros de trabalho se preocupem com isso. Há outro documento, e há bocado já se falou algumas vezes na questão das dotações, e nesta revisão de 2019 está salvaguardado, eu não vou entrar em pormenores, realmente também relativamente aos serviços educacionais e à presença dos enfermeiros de trabalho, nos vários contextos está salvaguardado a presença dos enfermeiros de trabalho. Como eu vos disse, em 2014 começou a falar-se pela DGS, pela iniciativa da DGS, na questão do registro dos enfermeiros que trabalham nesta área, para que, no fundo, seja autorizado para prestar cuidados na área da saúde ocupacional. Na altura, isto, entretanto, com este regulamento agora parou, mas, só para terem uma noção numérica, quantitativa, tivemos 443 enfermeiros que ficaram habilitados e registados na DGS a exercer a enfermagem de trabalho. Entretanto, com o regulamento da competência acrescida, essa competência, e bem, naturalmente, passou para a ordem, mas, entretanto, de forma provisória, no fundo, estão ainda a ser autorizados, logo que sejam registados na DGS, os enfermeiros transitoriamente, quer dizer, que têm um período aqui de 3 anos, a partir do momento que estão registrados na DGS, para, no fundo, adquirirem a competência acrescida. Neste momento temos à volta de 2.000, mas parecem muitos, mas o que me está a preocupar é que é o número de revogações. Quer dizer que há enfermeiros que não estão a apostar na sua formação, não estão a apostar nas suas melhoria das suas competências e, neste momento, a DGS já, infelizmente, começa a revogar algumas autorizações transitórias. Para perceberem, para os colegas que estão menos habituados a estas questões, existem, neste momento, formação em instituições de ensino superior, perfeitamente acreditadas pela Ordem dos Enfermeiros, existem 13 instituições, em que são, no fundo, conforme o referencial que está na competência, no regulamento, estão 13 instituições habilitadas para, no fundo, proporem estas pós-graduações em enfermagem de trabalho, e que realmente já existe uma oferta não nacional, infelizmente não estará numa perspectiva nacional, mas para já, poderá haver uma outra hipótese ainda de melhorar isto. Neste momento, como consequência do regulamento, existem 359 enfermeiros que têm a competência acrescida. Quer dizer que já há um número, é muito, é pouco, é o que é, mas já existe um conjunto de enfermeiros com formação específica, com a competência acrescida atribuída pela Ordem, que começa a poder fazer a diferença nesta área da saúde ocupacional. Porque eu defendo que, apesar de tudo, é importante para o ganho em saúde que os enfermeiros façam formação específica, porque senão, formação genérica, para mim, é importante na fase inicial, mas depois é importante que vá assimilando estes conceitos, os modelos teóricos que existem, e este é um exemplo que aí está, de realmente o que é isto ser enfermeiro de trabalho ou o que é ser a enfermagem de trabalho. Existe, a nível europeu, para terem noção, já há uma preocupação. A associação está inscrita nesta Federação Europeia, que até fez um currículo nuclear para que, no fundo, até a variedade, a mobilidade europeia dos enfermeiros de trabalho se faça de uma forma mais célere, porque garante isto. Há aqui alguns valores que os enfermeiros devem ter. É lógico que ele aqui está numa perspectiva não curativa,
mas de manter as pessoas saudáveis, que às vezes é o que é mais difícil, não é? No fundo, temos que ver esta questão da saúde como um conceito positivo e de qualidade. Não numa perspectiva de patologia, mas de salutogéneos, como eu dizia há bocado, esta questão. Isso leva-nos a que algumas aptidões que os enfermeiros de trabalho têm que ter. Não é simplesmente técnicas, mas aqui, porque nós estamos a falar, em princípio, para pessoas saudáveis, no seu local de trabalho. Quer dizer que há aqui características que os enfermeiros de trabalho têm que ter, os enfermeiros de trabalho têm que ter, para que, no fundo, possam promover ganhos em saúde. Porque senão, não promovem ganhos em saúde, senão levarem à participação dos trabalhadores. E é lógico que, para mim, há aqui estes aspectos que os enfermeiros de trabalho têm que ter uma atitude equilibrada, e nestes contextos, eu vou fugir um bocadinho à questão do Covid, também não iríamos por aí, mas seja qualquer evento mais adverso, os enfermeiros de trabalho têm que ter uma atitude equilibrada, têm que estar disponíveis para resolver os problemas que as pessoas têm. E neste caso, para mim, as principais características quase são estas. Tem que ser um bom gestor de conflitos, de formação de consensos, assertivo, claro, mas também ter uma escuta ativa e uma relação de ajuda. Está ali para, no fundo, ajudar no que for preciso àqueles profissionais de saúde. Sorridente, não andar com ar pesado, acho que tem que ter isso. E depois percebermos que há dados ilusórios, há dados que poderemos trabalhar, são muitas vezes não são os dados corretos, não são concretos. Mas também temos que perceber que a ambição deve ser QB, no sentido em que esta população que nós temos a nível hospitalar, que é um caso que eu me estou a concentrar mais, é uma população difícil. Fazer a saúde, vincar os objetivos e os valores da saúde ocupacional aos profissionais de saúde, eu costumo dizer que são os piores população-alvo para que eles, no fundo, mantenham a sua promoção de saúde, se preocupem com a sua saúde e com a sua segurança. O Fernando já acabou por ir, e a Susana também. Não é fácil motivar, por isso é que temos que ter projetos e programas a implementar que sejam também QB de ambição e esta capacidade de sacrifício. E eu agora, mais 5 minutos, estou a terminar, ia só pôr aqui a questão, lá está, da moeda. Nós somos uma face, esta questão da saúde e segurança, neste caso dos enfermeiros, e tentamos que é a nossa classe, versus segurança do doente. No fundo, é muito importante, porque no fundo, nós somos, por um lado, profissionais a cuidar de profissionais. O enfermeiro acaba por estar aqui num duplo papel e, no fundo, nós, como eu vos dizia, para tentar reforçar o que disse inicialmente, a segurança e qualidade dos cuidados aos doentes passa obrigatoriamente pela garantia da qualidade e segurança das condições de trabalho dos enfermeiros. E mais que isto, nós temos que perceber isto. Não somos só profissionais a tratar de doentes ou enfermeiros a cuidar de doentes. Temos enfermeiros a cuidar de pessoas e, no fundo, os enfermeiros têm que estar aonde estão as pessoas. É aquela lógica, por isso é que o enfermeiro de trabalho está nas empresas, o enfermeiro do desporto está no desporto. Quer dizer que os enfermeiros, não é numa perspectiva de patologia, mas de mantermos as pessoas saudáveis. E aqui, neste caso, temos os enfermeiros que acabam por ter de estar onde estão as pessoas. E são pessoas, no fundo, os enfermeiros de trabalho são pessoas a cuidar de pessoas. Neste caso, é o adulto ativo no seu local de trabalho. Resumindo isto em 2, 3 slides, é lógico que a intervenção do enfermeiro de trabalho, e eu revi-me um bocadinho na minha realidade, não entrando em pormenores da minha instituição, mas eu acho que o enfermeiro de trabalho tem que intervir nesta. Isto é um trabalho de equipa, mas como eu costumo dizer, no trabalho de equipa em que temos médicos, temos enfermeiros, temos uma administrativa, temos uma psicóloga, técnicos de segurança, eu acho que nós depois pratica alguma destas intervenções aquele que está mais qualificado e aquele mais habilitado. Eu não sou, isto é para o médico, isto é para o enfermeiro, isto é para a administrativa. Não, eu acho que é para aquele que está mais qualificado para, no fundo, fazer estas intervenções. Eu revejo muito que estas intervenções possam ser assumidas ou em equipa ou de forma individual e autónoma. A questão do apoio emocional, da acessibilidade. Eu fico satisfeito quando as pessoas se dirigem a nós, enfermeiros de trabalho, no meu serviço, e dizem que
eu falo consigo, que eu sei que você me vai resolver o assunto, ou você está acessível e disponível para me ajudar a resolver, seja o que for. Eu não vejo isto numa perspectiva, eu acho que quando um profissional tem alguma dificuldade no seu local de trabalho, deve-se dirigir ao Serviço de Saúde Ocupacional. Não quer dizer que seja muitas vezes o Serviço de Saúde Ocupacional que resolva, mas tenha a obrigação de ser aqui um meio de interligação entre as várias entidades dentro da instituição ou fora delas. Por isso é que eu dou muita importância a esta qualidade da comunicação, à questão do conhecimento atualizado. E esta da pandemia foi um exemplo, nós tivemos que nos atualizar quase diariamente. Para quê? Para que a nossa comunicação fosse o mais exata possível e mais eficaz possível. Porque senão, o que pode acontecer de uma forma má é a comunicação não ser igual entre os vários parceiros, os vários interlocutores. Rapidez na ação não faz sentido, e na pandemia assim foi. Nós temos que ser rápidos a atuar. E aqui o enfermeiro de trabalho interviu, na pandemia interveio em qualquer situação, é não criar falsas expectativas. As pessoas perceberem que se eu falar com os enfermeiros de trabalho, eles estão ali para resolver. E depois, ao termos vias, e eu acho que aqui a vantagem do enfermeiro de trabalho numa instituição, neste caso, eu posso generalizar, mas estou a falar da parte hospitalar, é uma via de comunicação direta com a hierarquia. Faz algum sentido e é praticado na minha instituição, termos uma via direta com a direção dos departamentos, com o enfermeiro-diretor, com o diretor clínico, por exemplo, com as hierarquias diretas. Eu acho que é a grande vantagem. Claro que temos aqui um contacto privilegiado, e foi muito útil nesta questão também da pandemia, este contacto privilegiado com a CCIDA, com os recursos humanos e com o Conselho de Administração, foi a forma que acabámos por resolver muitos problemas. E depois, também, outros aspectos, é percebermos o aspecto, e aqui na pandemia houve esta preocupação económica. Não é só tratar as pessoas, o seu problema de saúde e a sua preocupação se estava positivo, se estava infectado, se não estava, é depois como é que vamos resolver aquele problema. E houve várias notícias de que as pessoas ficaram fragilizadas economicamente. Quer dizer que até é uma obrigação, e eu vejo isso, ou uma preocupação nossa, de conseguirmos mais uma vez esclarecermos os profissionais de que forma podemos resolver mais rapidamente possível a questão económica e a questão legal e a questão da equidade. Eu, mais que igualdade, gosto mais do termo da equidade, porque eu acho que quanto mais equitativos formos, quer dizer que estamos a ser mais justos para as pessoas e as pessoas, como viram atrás, naquele dado dos centros operacionais dos enfermeiros, há aqui perspectivas diferentes, não somos todos iguais, não é? Cada um tem as suas singularidades. E depois, não se assustem, não vou falar disto, mas há aqui uma reflexão que devemos de fazer nesta análise SWOT, que relativamente à enfermagem de trabalho, há aqui coisas boas, há aqui coisas a melhorar. O que eu acho, e para terminar mesmo, e vou acelerar, é que, para perceberem, mais do que estar a falar do que está, é que, da parte de quem tem alguma responsabilidade na enfermagem de trabalho a nível nacional, há aqui uma preocupação de futuro, há aqui uma preocupação de melhoria e de melhoria da atuação, da sua prática clínica, dos sistemas de informação. E outra coisa que eu, infelizmente, digo contra os meus colegas, enfermeiros de trabalho de outras instituições, mas não só, enfermeiros, médicos e técnicos, é a literacia. Eu penso que a própria literacia dos profissionais de saúde ocupacional está muito baixa. E não esquecendo, isto é um artigo de 2019, que eu acho que é bom que nós nos lembremos disso, porque é que mantém os colaboradores na organização. Mais que dinheiro, mais que estabilidade, as pessoas valorizam a qualidade de vida e a oportunidade de crescimento. Que às vezes uma pessoa pensa que é questão económica, não é? De remunerações e benefícios. Não. Neste estudo, que é um estudo interessante, do ano passado, acaba por ser importante, e calhar na perspectiva da saúde operacional também é importante termos essa noção. Qualidade de vida e oportunidade de crescimento. E isto algumas imagens que eu pus aqui, mas eu acho que vou terminar com esta, é a questão da humanização dos cuidados. Não é? Eu acho que quanto menos nós olharmos para as pessoas como números, eu não tenho uma pessoa à frente, eu tenho que, no fundo, dedicar a ela não como um profissional, não como um trabalhador, mas como uma pessoa com todas as suas virtudes e os seus defeitos. E quanto mais nós humanizarmos os nossos cuidados, quanto mais humanizarmos a nossa prática,
melhor conseguimos atingir os nossos objetivos. Calhar não iria me alongar, ia estar disponível para, no fundo, e que é pertinente, o que vier agora a seguir, algumas dúvidas, alguns esclarecimentos que as pessoas possam querer.